Chegando aqui na anestesia, eu não vou me ater muito nas datas e qual data e qual foi o cientista e qual foi o momento e qual foi o... Não, eu vou demonstrar de uma maneira simples e simbólica aqui, demonstrando como eram feitas as cirurgias. Olha, muitas vezes os assistentes segurando o paciente, né? O paciente ainda se movendo com muita dor, o cirurgião tinha que ser muito habilidoso e muito frio. Ele tinha que... Frio no sentido dele ver, né, ele se compadecer com a dor do paciente, mas ele tinha que agir. Né? Muitas vezes era um ferimento de uma guerra, algo que aconteceu, e aquele paciente precisava do procedimento e o cirurgião tinha que fazer. Aqui é o trailer de um livro, muito interessante isso, né? A Medicina dos Horrores, um livro que eu indico a vocês, fala da cirurgia no século XIX, século XX, né? Fala bastante da história do Joseph Lister, e aqui seria o Joseph Lister quando ainda jovem, antes das anestesias, né? Supostamente seria uma cirurgia que talvez esse cirurgião, o Robert Liston, né? O Liston foi um grande cirurgião, um cara enorme, tinha mais de 1,90 m, um cara muito forte, e ele é muito conhecido por suas amputações muito rápidas. Ele chegava a extirpar uma perna em 30 segundos, né? Ele conseguia fazer essa amputação, então o cara era muito rápido para o paciente sentir menos dor. É uma cena forte aqui, né? Onde o paciente estava sentindo muita dor, os assistentes segurando, período onde não existia muita higiene, né? Não se tinha noção da bacteriologia, né? Do mundo microbiológico. Então foi um período muito complicado, que os anfiteatros, como eu tinha dito, muitas vezes as pessoas iam olhar esse espetáculo de horrores, né? E aí a humanidade sempre buscou anestésicos, né? O ópio, né? Algumas plantas, a própria cannabis foi usada em várias sociedades, o vinho, o álcool, várias e várias substâncias foram utilizadas, né, para poder anestesiar esse paciente, né, mas foram dois personagens muito importantes que a gente deve descrever. Na verdade, aqui a gente vai comentar de três. Aqui seria a primeira cirurgia com éter, né, onde era uma novidade muito grande e uma incógnita, porque não sabiam se realmente ia dar certo. O paciente ia ter aqui uma cirurgia feita na região cervical. Aí chega aqui os cirurgiões, colocam o gás ali para ele poder inalar, seria o aparato que eles usavam. E aí o paciente adormecido, sem se movimentar, sem sentir dor, né? O cirurgião pôde fazer o procedimento com muita calma, muito mais tranquilidade. Já não era aquele processo usando a agressividade, usando a força, né? Era com mais sutileza, mais delicadeza. Deu certo, o paciente acordou, não sentiu dor nenhuma, né? Foi um sucesso. Claro que está um pouco fantasiosa essa encenação aqui, mas foi supostamente a primeira cirurgia. Então aqui eu coloquei o símbolo da cruz aqui, né? Simbolizando principalmente o cristianismo, para contar uma anedota que talvez também naquele período influenciou muito a visão dos cirurgiões e dos anestésicos, porque na Bíblia antiga, na Bíblia Sagrada e principalmente no Antigo Testamento, né, Deus teria dito aos seres humanos que um dos castigos seria que a mulher ganharia a dor do parto, né? Então não foi bem aceito o uso de anestésicos, né? E aí o que aconteceu foi que a rainha Vitória, né, a rainha do Reino Unido, da Inglaterra, ela teria o seu quarto filho, o príncipe Leopoldo, e ela não queria mais sentir a dor do parto, e ela pediu para receber o anestésico. Se eu não me engano, o médico dela era o John Snow, o famoso pai da epidemiologia. O médico que, não sei se descobriu ou desenvolveu o cloroformo foi o James Young Simpson, e aí ele mandou pro John Snow e lá pro outro cirurgião. Eles aplicaram na Rainha Vitória, foi um sucesso, ela adorou, e aí foi um momento onde a população aceitou. Eles pensaram, olha, se a rainha pode, nós podemos também. Então mais ou menos foi o que aconteceu com a aceitação cultural da sociedade europeia, né? E depois foram se passando
para outras sociedades. Aqui mostrando o gás hilariante, foi um dos primeiros anestésicos que também surgiram, né, o óxido nitroso, onde era muito usado em apresentações de circos, também utilizado bastante em festas, né, da burguesia, onde se reuniam e davam muitas risadas, aqui mostrando. Supostamente o Horace Wells, né, que foi o dentista que começou a usar o anestésico, se eu não me engano foi ele que começou a usar o óxido nitroso. Ele um dia estava numa festa lá e um amigo se cortou o dedo, e normalmente quem se corta o dedo retira uma parte do dedo, né, sofre uma amputação, tem uma dor tremenda. E essa pessoa estava sob o efeito da droga e não sentiu nada e dava muita risada. Então ele foi muito esperto, ele falou, não, vou trazer para o meu consultório também, né, e vou passar a aplicar nos meus pacientes. Ele era um dentista, né, aqui seria uma encenação talvez da Rainha Vitória, eu não sei, ou de alguma pessoa. E aí começou a ser um sucesso, né, então a descrição de alguns anestésicos, outro médico também participou desse processo. Aqui mostrando uma ilustração bem interessante como a dor de um paciente numa cirurgia, né, sem anestesia, e agora um comparativo colocando um pouco de anestésico, aliviando o sofrimento, né, então a cirurgia passa para outro nível, né, se o meu paciente não se mexe, não sente dor, eu posso abrir agora a caixa torácica, a cavidade abdominal, a cavidade pélvica, eu posso começar a ver os órgãos enquanto o paciente está vivo, né? Aqui está o Horace Wells, né? Foi um grande dentista que participou desse processo aí. E aí a cirurgia passa a ser muito mais técnica, muito mais sutil, muito mais precisa, né? Então, muito interessante esse período aí, né? Do século XIX, século XX, né? O William Morton também foi outro dentista, aqui a réplica aqui do inalador do éter, né? Muito interessante a gente vendo como eram os aparatos que eles usavam, aqui algumas ilustrações das cirurgia a nível cervical. Então, muito interessante isso, esses quadros aqui relatando esse período histórico que fez a diferença, e a cirurgia passou aí no século XIX para um nível que jamais tinha chego, né? Jamais os egípcios, os gregos, os romanos imaginaram que a cirurgia chegaria nesse nível. Um grande conhecimento anatômico, com o paciente sem dor e sem movimento, esperando voltar à lucidez após a cirurgia, né? Aqui mostrando o Robert Liston, né? Que a gente tinha falado mais cedo, ele supostamente em Londres teria feito a primeira cirurgia com um anestésico. Aqui o James Simpson também, que a gente falou do clorofórmio, né? Foi um grande médico. Aqui foi umas comparações que eu coloquei aqui, que eu encontrei na internet, falando sobre o éter que tinha um cheiro ruim, o clorofórmio tinha um cheiro melhor, o clorofórmio era mais barato.